E eu quero que você conte para a sua alma. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Nesse momento eu tenho que decidir que o Lorena não vai estar lendo a palavra e orando pela vez. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos ler Salmo de número 126, em nome de Jesus, Salmo bem conhecido. Salmo de número 126. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Oramos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos em Tua presença em oração essa noite, para Te agradecer por estar na Tua presença, em Tua casa, nesse santo lugar, para Te adorar, Te exaltar e Te glorificar. Pai, queremos Te agradecer pela palavra lida, nos ajuda a entender Tua palavra, a guardar em nosso coração e a colocá-las em prática todo dia da nossa vida. É o que nós Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos ensinar os grupos, você com as crianças, logo após os jovens e em seguida as senhoras. Amigo de Deus.
Mas quero adorar.
vamos ouvir a irmã Nanês e após o irmão Ricardo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, na casa do nosso Deus. E vamos estar louvando o hino número 305 da harpa. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos
paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 37 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo 37 em diante, que diz: Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu, dizendo: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, creio, dos irmãos, em que Jesus ele estava sendo julgado, que Jesus ele estava no processo para ele ser crucificado. Que ele já tinha sido julgado pelo Sinédrio, pelo príncipe dos judeus, pelos mestres da lei. Agora ele estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, o governador da época. E ali uma parte que me chama a atenção é que Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Pilatos está diante da verdade em carne e osso, e ainda assim ele pergunta: o que é a verdade? Pergunta que nós vemos, tanto que perguntam a nós o que nós vemos em outro lugar: o que é a verdade? A verdade hoje que tem sido muito relativizada, a verdade hoje que tem sido muito banalizada hoje por muitos, porque hoje o que é verdade para mim pode não ser para você. Então muitos têm distorcido a verdade, mas hoje cada um de nós que estamos aqui sabemos que a única verdade que pode nos levar para o céu, a única verdade que pode nos dar a paz, a salvação e o alívio para as nossas almas, chama-se Jesus Cristo. Porque foi Jesus quem disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ainda assim Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Mas o testemunho de Jesus ali, por tudo que ele já tinha feito, falado, tudo que ele estava falando ali na hora, que citando só o testemunho de Jesus, que ele não precisou dizer mais nada. Jesus somente disse: você disse que eu sou rei, eu para isso nasci e vim ao mundo. Para ser rei? Não, para testemunhar a verdade. Porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E hoje cada um de nós que estamos aqui estamos ouvindo a voz do Senhor, então nós somos da verdade. Nós estamos apregoando a verdade, nós estamos ouvindo a verdade e temos que a cada dia viver a verdade, porque é essa verdade que irá nos levar para o céu. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos abrir e dar uma voz início. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 370. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão.
Vamos continuar louvando o Senhor com o hino 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for.
Senhor, os irmãos são convidados a contribuir com dízimos e oferta. Eu cumprimento a todos com a paz, Senhor. Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor para adorar o nome dele. Eu vou estar louvando o hino e peço a todos que me ajudem em nome de Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui.
continue orando pelo grupo de jovens, né, para que ele cresça mais e mais, para que possamos continuar firmes na presença do Senhor. E assim eu passo o microfone para o nosso pastor. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Amém. Irmãos, está conosco o nosso irmão Jailson e irmã Rose. Eles decidiram congregar com nós. E domingo passado, depois do culto, uma irmã, uma senhora foi ali na secretaria, irmã Adão levou e aceitou Jesus como Senhor e Salvador também. E a nossa irmã Maria, esposa do nosso irmão Lorisvaldo, vai congregar com nós também. Nós conversamos ali. E está conosco a nossa amiga Samanta. Cadê Samanta? Está onde? Está ali. Deus abençoe. E Mateus, cadê nosso amigo Mateus? Está por aí? Bendito é o nome do Senhor. E que nós temos a dizer às pessoas que vão congregar conosco e que está conosco nessa noite, nossos visitantes: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nosso irmão Morisvaldo faz a oração e passa o microfone para o presbítero Luiz Alexandre, que irá ministrar a palavra de Deus para nós em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na Santa Paz do Senhor. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, graças a você damos por esse momento, meu Pai, pela essa primeira parte, meu Pai. Ô Santo Deus, usa o nosso irmão que vai trazer a tua palavra, meu Pai. Usa como é de costume. Seja conosco, toda a tua igreja, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor sejam conosco. No nome santo de Jesus. Amém. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Hoje é o culto com o departamento dos jovens e a participação de toda a igreja. E também se tratar do segundo domingo de setembro, as Assembleias de Deus em todo o Brasil comemoram o Dia Nacional de Missões. E nós sabemos que missões é um projeto que nasceu no coração de Deus ao acontecer a queda de Adão e Eva lá no Éden. Glória a Deus. Nessa noite eu quero ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, do versículo 13 ao 20, nos diz assim, os irmãos podem ficar sentados mesmo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Mas tomamos por base nessa noite o versículo 18, que diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela está edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Glória a Deus. Nesse diálogo em que Jesus passa a ter com seus discípulos, é evidente que os seus discípulos já imaginavam quem seria
o Cristo, porque a essa altura Jesus já havia efetuado muitos milagres. A essa altura Jesus já tinha realizado extraordinários milagres. Milagres como curar cegos, livrar leprosos, da audição aos surdos. Jesus já havia feito milagres extraordinários a essa altura. E aí ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? E os discípulos que tinham contato com as outras pessoas disseram: eles dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros um dos profetas. Glória a Deus. Chegou perto. Imaginar que Jesus pudesse ser João Batista, chegou perto, porque João Batista foi a voz do que clamava no deserto: endireitai os vossos caminhos, as vossas veredas. João Batista também era um profeta de Deus, porque não dizer o último profeta. Glória a Deus. João Batista era até primo de Jesus, mas não era a rocha que a igreja está edificada. Glória a Deus. Nos aspectos físicos, nos aspectos das vestes, da forma como ministrava a mensagem, era parecido, mas não era ainda o Cristo. Uns dizem que ele é o Elias. Elias também foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta de Deus, que trouxe Israel ao arrependimento, mas também não era a rocha que a igreja precisava estar edificada. E aí Jesus vira para os seus discípulos naquele diálogo, que me chama muito a atenção, aquele diálogo que Jesus estava com os seus discípulos. Nesse contexto histórico, nós entendemos que aquele lugar era as margens ali do Monte Hermon. E o Monte Hermon, como diz o salmista Davi, era onde acontecia as maiores concentrações de gelo. Pela madrugada o gelo ocasionava nos montes, pela romper do dia, assim que o sol fosse esquentando, o gelo começava a derreter. E ali no Monte Hermon, aos pés do Monte Hermon, Jesus tem esse diálogo que também, segundo a história, era uma das nascentes do Rio Jordão. Glória a Deus ao norte de Israel, a uma distância de 393 quilômetros de Jerusalém. Glória a Deus, esse é o contexto histórico desse acontecimento. As margens de uma nascente do Rio Jordão, estava Jesus tendo esse diálogo com os seus discípulos. E os discípulos apresentaram as versões que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. E Jesus toma agora a palavra e diz: e vós, que dizeis ao meu respeito? O que eles falam é importante, mas eu quero ouvir o que vocês pensam e o que vocês acham a meu respeito. Aí o negócio é mais estreito, porque não basta andar somente com o Senhor, não basta parecer com o Mestre, é preciso conhecer aquele a quem você serve. E Pedro, tomando a palavra, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo vindo de Deus. Ele diz: eu também te digo que tu és Pedro. Pedro quer dizer, Leandro, pequenos fragmentos de pedra. Pedro quer dizer pequenas pedras, pequenas pedrinhas. E nós entendemos, meu amor, e o Senhor entende melhor do que eu, porque o Senhor é pedreiro. Pequenos fragmentos de pedra não podem ter uma edificação de uma construção, porque ao longo do tempo vai se desenvolver. Agora Jesus disse: tu és pequeno, fragmentos de pedra, Pedro. Mas esse que fala contigo é a rocha, a qual a igreja está edificada, Pedro. E as portas do inferno, Pedro, não prevalecerá contra a minha igreja na terra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus está edificada, está construída, está alicerçada em Cristo, e por ele ser a principal pedra de esquina que os edificadores rejeitaram, ele construiu a sua igreja. A igreja, eu, você, nós estamos construídos, edificados
ricados em Cristo Jesus. Aí o porquê, queridos, que muitas das vezes ainda triste, muitas das vezes abatidos, muitas das vezes até mesmo sucumbido, mas não destruído, porque está edificado em Jesus. Jesus sabia que ao longo da história, muitos embates, muitos desafios a sua igreja havia de enfrentar. Jesus sabia que ao longo da história, muitas lutas a igreja ia enfrentar. E para cada época, para cada ocasião, o diabo ele usa uma estratégia diferente para abater a fé daqueles que está edificado, construído em Jesus. Em todos os tempos, o diabo ele continua lutando. E para cada estação, para cada época, ele usa uma estratégia diferente. E nós vamos entender pela história extra-bíblica. Quando nós falamos da história extra-bíblica, é porque ela é uma história que está em comum acordo com a Bíblia. Nós não podemos falar história antibíblico, porque antibíblico é aquilo que vai contrário à palavra de Deus. E o que vai contrário à palavra de Deus, nós não podemos trazer para nós, porque se tornaria heresia, e as heresias têm que ser refutadas. Mas aquilo que vai de comum à palavra de Deus, e que homens de Deus estudaram, e que homens de Deus se debruçaram noite e desafio para chegar ao conhecimento e trazer para nós, então nós vamos também dar uma ênfase. Então a história vai nos dizer que ao longo da história da igreja de Jesus na terra, a igreja enfrentou grandes desafios, grandes lutas a igreja enfrentou. No período da Inquisição, por exemplo, a igreja de Jesus passou por um momento turbulento. De que maneira, irmãos? A maneira tal que os irmãos não podiam se declarar cristãos, os irmãos não podiam mais se declarar seguidores de Cristo, porque a Inquisição estava matando os irmãos. Aqueles que estavam por trás desse regime estavam matando os irmãos. E no período da qual os imperadores dominavam com esse regime, vamos entender pela história que muitos irmãos foram destruídos nas arenas. Quando olhamos para aquele Coliseu de Roma, nós vamos entender que aquilo ali não foi somente um monumento histórico, mas ali traz muitas lembranças tristes ao coração dos irmãos, porque naquele Coliseu, por muitas vezes foi palco de espetáculos, onde os irmãos eram jogados nas arenas para negar o nome de Cristo, mas os irmãos não negaram o nome de Cristo. Quantos irmãos, ao ser lançados naquelas arenas, foram devorados por feras famintas, mas não negaram o nome de Jesus. E quando os imperadores viram que as feras estavam devorando os irmãos, os imperadores comemoravam e diziam: estamos botando fim a esse povo, a essa igreja. Mas aqueles imperadores não sabiam que essa igreja não estava edificada sobre o fundamento humano. Esta igreja estava e está edificada sobre Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Naquele período negro, turbulento, naquele período cinzento que a igreja atravessou, muitos irmãos já não tinham mais a oportunidade de congregar nos templos, de congregar nos lugares que era ali designado por eles, mas os irmãos já tinham agora que fugir para as catatumbas de Roma, e dentro das catatumbas de Roma os irmãos se encontravam para prestar o seu culto ao Senhor. Não era lugar como esse que nós nos reunimos para prestar o nosso culto racional ao Deus Todo-Poderoso. Os irmãos já não tinham esse privilégio, irmãos, porque estava sendo ali perseguido, maltratado, humilhado de todas as formas. E o imperador entendia que a igreja estava chegando ao seu fim. Na noite de São Bartolomeu, na França, para que os irmãos tivessem a sua totalidade e não declarassem mais Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele dia, naquela noite, fizeram-se uma enorme fogueira, e aquela fogueira era aquecida com os corpos dos irmãos que não negavam o nome de Jesus. E a história vai dizer que
foi cerca de mais de 30 mil crentes que naquela noite serviu de combustível para se queimar aquela fogueira. Mas à medida, João, que os irmãos eram mortos pelo fogo, à medida que os irmãos se tornavam combustível para manter aquela fogueira acesa, o Espírito Santo de Deus ia encorajando os demais. A palavra que Jesus ministrou foi uma palavra profética. Tu és Pedro, pequenos fragmentos de pedra, mas sobre esta rocha, esse que fala contigo, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno serão abertas. E o tempo tem se passado, e por muitas vezes imperadores malignos, cheios de demônios, aliados com a igreja Estado, estavam perseguindo para exterminar o povo de Deus. Em 1425, no século XV, um homem lutava para trazer a reforma ao seio da igreja, porque naquela ocasião a igreja estava vivendo um momento muito de misticismo. Por quê? Porque o Estado começou a implantar dentro da igreja ensinamentos, dogmas que confrontavam com a verdadeira fé dos fiéis. Mas em todo tempo há sempre um remanescente que não se curva, que não se dobra. E naquele tempo havia um remanescente que não se curvou, que não se dobrou. E aquele homem, por nome Jerônimo de Savonarola, ele se levantou para se posicionar. Um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, se levanta para posicionar contra os ensinamentos que estavam sendo pulverizados dentro da igreja para destruir a fé genuína dos irmãos. E aquele homem teve a sua vida ceifada pelo imperador, pelo Estado, porque eles entendiam que aquele homem era uma ameaça. E naqueles dias a igreja estava vivendo dividida. Mas quando aquele homem estava sendo queimado na praça, como um castigo, como um juízo, aquele homem levantou uma voz profética e diz: hoje está se matando um ganso, mas aqui, Senhor, os Deus levantará um cisne, e contra este nada vocês poderão fazer. Eu estou falando da história da igreja ao longo do seu tempo, em que o diabo em todo o tempo investiu para destruir esse povo. Mas essa igreja sempre construída, edificada na rocha, nos ensinamentos do Senhor. E o tempo se passou. E um dia um homem estava no convento de Roma estudando para ser papa. E esse homem chama-se Martinho Lutero. E a história nos diz que esse homem um dia encontrou nas páginas da Bíblia Sagrada um versículo que diz: o justo viverá pela fé, e se ele se recusar, o meu espírito não terá prazer nesta alma. Aquele homem foi convencido pelo Espírito Santo já no último ano do seu convento. E a história nos diz que o Espírito Santo, a partir daquele dia, começou a convencer aquele homem. E aquele homem agora já tinha sede de ler a Bíblia Sagrada, aliás, Sagradas Escrituras. E ele passava a noite a fio estudando a Bíblia. E ele estudava a Bíblia Sagrada e a Bíblia da qual o Estado seguia. E ele começou a pontuar muitas coisas da qual a igreja, o Estado estava seguindo, e a igreja que ele queria fazer parte não seguia. E ele pegou uma lista e foi notando. E ele notou 95 teses, irmão João, que as Sagradas Escrituras condenam. Mas a igreja, misturada com o Estado, com o imperador, estava adotando para a sua vida de regra e fé e prática. E aquele homem cheio do Espírito de Deus, na ousadia do Espírito Santo, ele disse: eu não posso permanecer em uma igreja que adora a imagem de escultura. Eu não posso permanecer em uma igreja que batiza criança. Eu não posso permanecer em
Espírito Santo arde no coração daquele homem e chega e vira aquele homem ser ajudado. Aquele homem agora ele se apresenta perante toda uma corte ali em Roma para se retratar daquilo que ele havia pontuado, da qual a igreja estava seguindo, e era agora o dia exato que aquele homem precisava estabelecer um marco para a vida da igreja. A igreja era não é só o lado espiritual, ela também é o lado institucional, e como instituição a igreja precisa se posicionar, porque nós temos como o nosso Senhor, o general Jesus, que não perde batalha. E ele, todo juízo, aquele homem se apresentou e foi dado a ele o direito de ser absorvido se porventura ele se retratasse e dissesse: eu estou enganado, o que não está certo é o que vocês acreditam que vocês fazem. E ele então disse: não, se vocês querem me condenar, me condenem, mas eu permanecerei com o que a Bíblia Sagrada está me ensinando. Eu prefiro estar com a Bíblia, com Jesus da Bíblia, do que permanecer seguindo o ensinamento do Estado, ou fazendo o que o Estado quer. Já não restava mais nada para ele senão ser crucificado em praça pública. Mas a história nos diz que Deus moveu o coração de um rei de uma pequena província no território da Europa, e aquele rei, movido por Deus, ele viu alguns soldados encapuzados para dar resgate à vida daquele servo, que para ele não estava mais nada senão a morte. E aqueles 12 cavaleiros encapuzados pegam aquele homem e saem daquele palácio correndo, e aquele homem agora sem saber o que estava acontecendo, mas era Jesus, profeta do escape. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Tu és Pedro, mas esse que fala contigo é a rocha eterna. Você pode ter um ranchinho, você pode ter uma chopana, você pode até ter um palácio. Se estiver edificado sobre pequenas pedras, está sujeito a um fracasso. Mas se estiver edificado na rocha, não há vendaval, não há tempestade, não há turbulência que vai destruir. E essa rocha é Jesus. Aquele homem recebe o escape por Deus, porque quem está no controle é quem manda. Quando nós sentamos diante da TV para ser um jornalismo, nós pegamos o controle na nossa mão. Não, não assistir o jornalismo que a gente quer assistir, porque o controle está no nosso domínio. O controle ainda está no domínio de Deus. Aquele servo de Deus recebe o escape por Deus providenciado naquele dia. E a partir daquele dia, o servo de Deus ele começa agora a receber a Bíblia Sagrada. Essa que eu tenho acesso e prego nesta noite. Essa que está na perna de vocês, está na mão de vocês. Aquele homem usado por Deus, ele começa a escrever as Sagradas Escrituras e memória. Ele começa a tirar aquilo que ele heresia que a igreja havia colocado. E naquele dia disse um marco de uma grande revolução. Porque naquele dia nasce a reforma do protestantismo. Ali nasceu a reforma do protestantismo. E a história vai nos dizer que a partir daquele momento a igreja passou por uma nova realidade. A igreja agora, os protestantes, que são seguidores de Cristo Jesus, tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Aleluia! Segue Jesus, mas aqueles que continuaram com aquela velha prática, já agora não é mais chamado como cristão apostólicos cristão, igreja cristã, mas agora é a igreja católica apostólica romana. Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja que preferiu seguir os ensinamentos do Papa, os ensinamentos de Pio XII, aquele imperador da época, mas a igreja que adotou a reforma de Martinho Lutero, a igreja que tem a sua Bíblia de regra e prática, ela não é mais uma igreja universal apostólica, igreja apostólica católica, mas a igreja apostólica cristã, porque ainda permanecemos sobre os ensinamentos dos apóstolos.
funciona, ele está agora pronto para lutar, porque ele está agora mais sábio, mais cheio da vida, cheio da graça, cheio da virtude, do que no dia que ele reclamou na rota. Ele agora está agora mais preparado. Aleluia! A igreja de Jesus é assim. Ele agora está destruída, porque eu peguei o que mais ela amava. Eu peguei o que mais ela amava, ela está destruída. E aí o diabo está triunfando, o diabo está comemorando, o inferno está lá os demônios manifestados, comemorando, porque achando que o irmão ou a irmã agora vai ser fracassado, porque algo não ocorreu como deveria. Mas quem começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Você pode até, o diabo pode até roubar um carro, cara, pode roubar até um passaporte, mas ele não pode roubar a essência de um adorador que tem na sua vida as marcas do Cordeiro de Deus. Ele pode até roubar algo material, mas não vai roubar aquilo que é espiritual, que Jesus te deu. Você, nós estamos alicerçados em Jesus. Em 1911, o Evangelho Pentecostal chega no Brasil, trazido por Daniel Berg e por Amigo. Desembarque em Belém do Pará, e um tempo de muita produção de manga. Não tinha R$1, não tinha $1 no bolso, não tinha um centavo no bolso. E eles embarcaram por fora, coitados. Viajando alguns dias, viajando naquele navio, atravessando o transatlântico. Mas Deus é tão maravilhoso que quando aqueles dois servos simples desembarcam em Belém, eles podiam não saber a nossa língua, mas eles sabiam que era uma manga madura e que era uma manga verde. E eles logo pegaram aquelas mangas maduras, irmão, porque até hoje lá em Belém, na praça, há uma avenida cheia de pés de manga, e eles começaram a colher mangas, matar a sua fome. Deus é maravilhoso, e o Evangelho Pentecostal chega em som brasileiro. Glória. O Evangelho Pentecostal chega em som brasileiro. Em novembro de 1911, dia 19 de novembro de 1911. E aí esses homens começam agora a revolucionar o norte. Enfrentou muitos desafios, muitas lutas. Houve um dia que um certo delegado quis impedir o batismo nas águas dos irmãos. Um certo delegado não morreu cheio de sacanagem na vida. E o vaqueiro daquele lugar, daquela fazenda, disse: não faça isso não. Faça isso não. Faça isso não, delegado. Eles não estão oferecendo isso nenhum para ninguém. Delegado endemoniado. Mexeu com o povo errado, João. Quando aquele delegado voltou para sua casa, não era normal. Ele tem que passar pelo certo lugar ali. O norte dele era muitas matas, como ainda hoje. Mas naquele tempo era muito mais, 70 anos atrás.
E foi um período em que a igreja também não tinha muito valor, segundo as autoridades. Foi um tempo, João, que sequer conseguiu um transporte para levar os irmãos de um lugar para outro aqui mesmo no município. Tinha um certo mandatário na cidade, que quem dominava era ele, e os irmãos não tinham a liberdade de, só para vocês terem ideia, onde é a igreja Jardim hoje, que era a antiga Madureira, aquela igreja foi calçada da gestão dele mais, porque até antes era lagoa de águas e não podia congregar, porque não tinha barco para ir para a igreja, porque a igreja virava uma lagoa com quase 50 centímetros de profundidade, a perseguição do cão, e alguém dizia, essa igreja não vai para o planeta. E aí um dia chegou a dizer com muita ousadia, com muita audácia, principal do pastor em 93, né? Como naquela ocasião o delegado da cidade era primo, o saudoso primo. E eu lembro daquele fato que aconteceu com aqueles dois rapazes que envolveram ali numa situação de roubo, um foi morto, o outro foi pego pela polícia, foi trazido para cá. E o pastor começou a evangelizar ali, fazer culto nos domingos, tá? E alguém com muita audácia de Satanás na veia disse: essa igreja pequenininha não vai para não. Não é nada nenhuma essa igreja. Para vergonha e desprezo do Satanás. Satanás está aí, que ele não morre, você não sabe o inferno. Mas essa pessoa que nos orou também está viva para confessar que Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Cresceu, e agora o seu coração não é mais só a irmã Maria Roda, só a irmã Débora, só aquela irmãzinha lá, só o famoso, aquela irmãzinha lá do Morumbi, não é mais só esse grupo de irmãs, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, glória a Deus. E é uma promessa de Deus, que em breves tempos terá que largar a tenda, terá que largar a tenda, porque Deus já decretou que agora é de Jesus. E agora é de Jesus. E agora é de Jesus. Alguém fala que ele foi limpado por aí e disse: os crentes não querem ver. Os crentes não querem. Pelo amor de Deus. Os crentes é outro grupo. Os crentes é outro grupo na terra que faz evento, coloca 1.000, 2.000, 10, 200 mil pessoas, como foi lá aqui na Postinha, e não precisa de policial. Porque os crentes ordeiros é servo de Deus. Está alicerçado em Jesus. Diferente dos demais. Que tem que chamar a polícia, tem que chamar a segurança, tem que fazer isso, fazer aquilo. E levar uma desordem. Sabe por quê? Porque nosso general é Cristo. Estamos alicerçados em Jesus. Diferente daqueles que não servem Jesus, estão com a sua vida desordenada, conduzida por Satanás. Mas vamos finalizar nessa hora. A igreja de Jesus permanece de pé, permanece lutando, permanece anunciando as boas novas de salvação e paz, mostrando para todo o povo que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta e batiza o Espírito Santo e leva para os céus. 2025, a igreja de Jesus está avançando. E não se protege mais somente sobre a aparência, irmão Filipe, mas já está abrangendo outros solos, outras nações, podemos dizer assim, municípios, glória a Deus, dizendo, levando essa mensagem de esperança, de fé, de vida, que transforma mais um pecador, alguém que a sociedade não dá mais nada, mas Jesus continua transformando, através da sua palavra, regenerando, modificando. Foi assim comigo, foi assim com o Leandro, foi assim com cada um de nós, porque ninguém aqui era melhor do que eu. Quando não era pecador,
nessa noite o Espírito Santo fala no meu coração. Os irmãos entenderam a mensagem. Missão está no coração de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. A você, irmão, amigo, que ouviu a palavra, foi tocado pelo Espírito Santo, e nessa noite você quer se alinhar ao exército de Cristo, se alistar ao exército de Jesus. Faça assim com a sua mão. E alguém que está do seu lado vai te ajudar na frente. Jesus está te chamando nessa noite. Já salvou alguns na secretaria, mas se alguém nessa noite aqui, nosso meio, que ele não crente e quer entregar a sua vida para Jesus, vem à frente, porque nós vamos orar por você. Foi proibido que a igreja é aquela que faz o papel de ligar e de desligar o homem a Deus. Só a igreja tem essa autoridade dada por Deus. Nessa noite, se você quiser aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, nós vamos orar por você. E Jesus vai estar te recebendo de volta no rol dos salvos para a eternidade. Então, meu irmão, você que ouviu, meu amigo, venha nessa noite entregar a sua vida ou fazer um concerto com Jesus. Não deixe para amanhã mais o que você pode fazer hoje. Venha na igreja, nós estaremos orando por você. Venha, nós vamos estar entregando a sua vida ao Senhor. Nós vamos estar ligando você a Deus. Venha em nome de Jesus, a igreja orando, porque você é no teu coração que há alguém que nessa noite quer reconciliar com Jesus, quer entregar a vida para Jesus. Não venha, não perca tempo, porque o amanhã é incerto na sua vida, pode nunca chegar. Quantos que um dia quiseram aceitar Jesus e deixar para o dia seguinte, e lamentavelmente o dia seguinte não chegou, porque a morte era uma avisa. Então, você quer nessa noite, venha, recebe força do Espírito Santo e venha em nome de Jesus, e nós vamos estar orando por você. Como não é nem por força nem por violência, então o Espírito de Deus, então que o Espírito Santo esteja falando melhor em cada coração, e nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Convido a igreja que se coloque pés. Se você ficou querendo, mas não teve coragem, no final do culto, procura dos irmãos, pode nos procurar que nós vamos estar orando por você. Tem mais alguém? Missão aqui, missão, a garganta do homem já está limpada, a garganta do homem. Missão orar e impetrar a bênção para nossas vidas. Glória a Deus, cumprimento os irmãos para o Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esse pão que desceu do céu. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que tenha ficado nos nossos corações. Que nós possamos, meu Deus, colocar em prática todos os dias das nossas vidas, Senhor. Papai querido, Papai amado, nos alimenta, Senhor, com esta palavra todos os dias da nossa vida, meu Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa levar nós de volta para nossa casa, meu Pai, debaixo da tua mão poderosa e segurança. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, faz assim com as mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Graças a Deus.